O que os olhos não veem, a oração desata no silêncio dos céus. Você sente que há algo bloqueando sua vida, como se portas se fechassem antes mesmo de serem tocadas. Há momentos em que tudo parece travado, como se forças ocultas estivessem minando sua esperança. Talvez você esteja lutando contra uma tristeza profunda, uma enfermidade sem causa aparente, conflitos familiares que se repetem ou simplesmente um cansaço que não se explica. Se o que você carrega parece mais pesado do que deveria, talvez seja hora de clamar com fé e deixar que a palavra de Deus comece a quebrar as correntes invisíveis. Este vídeo é um espaço sagrado, um altar de fé onde vamos caminhar juntos por 3 salmos espiritualmente poderosos. Não são apenas palavras antigas, são espadas do Espírito, promessas vivas que cortam as amarras, desatam os nós e abrem caminho para o milagre. São orações de proteção espiritual, de limpeza da alma e de reconstrução interior. São como rios que lavam maldições herdadas, dores ocultas, angústias profundas, tudo aquilo que nem sempre conseguimos nomear, mas sentimos. Ao longo desta oração guiada, você será conduzido por versículos que carregam séculos de fé, esperança e vitória. E cada salmo será um portal de restauração. Quem permanecer até o fim sentirá o peso cair dos ombros e a luz da presença de Deus começar a agir onde antes havia escuridão. Este não é apenas um vídeo, é um convite à libertação. Bem-vindo ao canal Caminho do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, curta o vídeo e inscreva-se para caminhar conosco em oração todos os dias. Começamos com o Salmo 91, que é mais do que uma oração, é um abrigo. Ele não apenas protege, ele cobre, esconde, guarda. Quando você ora esse salmo, está se colocando sob o esconderijo do Altíssimo. Nada que tenha sido lançado contra você permanece de pé diante dessa promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é poesia, é profecia, é uma palavra de Deus para hoje, contra maldições, inveja, palavras malditas, sentimentos lançados. Este salmo é escudo e espada. Reze em voz alta, declare com fé. Onde há fé, não há espaço para maldição. Onde há luz, as trevas não resistem. Esta é uma oração poderosa para momentos difíceis, mas também para construir dias novos, limpos, restaurados. Quando você invoca o Salmo 91 com o coração inteiro, os céus se movem, o mal recua e a paz começa a habitar onde antes morava o medo. Há algo que o Salmo 91 revela e que muitas vezes passa despercebido. Não é apenas um salmo de proteção, mas de permanência. Ele não fala de quem apenas busca a Deus em dias de angústia, mas de quem habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É essa palavra que muda tudo. Habitar é permanecer, é confiar, é fazer de Deus seu lugar seguro, não apenas seu socorro. Quem habita no coração de Deus não teme maldição, porque nenhuma maldição sobrevive onde o Espírito do Senhor está presente. Talvez você esteja enfrentando dias em que sente que algo tenta te arrancar do chão. Pode ser o medo de perder alguém, o vazio após uma traição, uma angústia que parece não passar. Em tempos assim, nossa alma grita por um abrigo. E é nesse clamor que o Salmo 91 se torna uma oração de proteção espiritual viva. Ele cobre com asas invisíveis, sela portas, rompe o ciclo do medo. Quando você ora com fé, os céus entram em guerra por você. Quantas vezes você já sentiu que a luta era maior do que suas forças? Que o mal parecia rir da sua fé? Mas mesmo quando você se sentia fraco, a palavra continuava sendo espada afiada. Esse salmo nos lembra que Deus envia anjos com ordens para nos guardar em todos os caminhos. Não alguns caminhos, todos. Ele não desampara quem confia, e mesmo que a escuridão tente se impor, a luz da promessa permanece acesa no espírito de quem ora com fé. Por isso, não apenas leia,
Declare. Ore como quem precisa respirar, como quem segura a mão de Deus no meio da tempestade. Esta é uma oração poderosa para momentos difíceis, sim, mas também uma aliança. Porque cada versículo do Salmo 91 é um contrato espiritual com o céu. E maldição nenhuma quebra o que Deus selou com sua presença. Você não está sozinho. A cada repetição desse salmo, o ambiente espiritual muda. Há uma força que começa a agir nos bastidores da sua vida. A bênção que estava retida começa a se mover. O que estava fechado começa a se abrir. E aquilo que parecia impossível começa a ser moldado pelo invisível. Não há corrente que não se quebre quando Deus decide agir. Sinta agora a paz entrando, não pela lógica, mas pela fé. Respire fundo e diga com a alma: Tu és o meu refúgio, Senhor, a minha fortaleza. Em Ti confio. O descanso do coração começa nesse lugar de entrega. Se essa oração tocou sua alma até aqui, escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Senhor. Algumas prisões não têm grades, mas Deus quebra até os grilhões invisíveis. Há dores que nascem no espírito antes de aparecerem no corpo. Há lutas que enfrentamos e nem sabemos nomear. Sentimos apenas o peso, o cansaço que aperta o peito, o nó que prende a respiração. São como correntes que nos amarram a uma tristeza antiga, a uma maldição que atravessou gerações, a um medo que não sabemos explicar. Se você já sentiu que carrega algo que não é seu, talvez seja a hora de clamar com autoridade espiritual. E o Salmo 18 é o clamor que rompe cadeias ocultas. Este salmo não fala apenas de livramento. Ele fala de guerra espiritual. É a oração de quem estava afundando e foi resgatado. É o grito de quem clamou das profundezas e foi ouvido por Deus. Quando você declara com fé as palavras do Salmo 18, está lembrando ao mundo espiritual que sua vida tem dono e que o céu se move com poder quando um filho de Deus clama com verdade. Na minha angústia invoquei ao Senhor e Ele me ouviu. Essa é a promessa. Quantas vezes você já tentou vencer algo sozinho, repetir padrões que te ferem, tentar seguir em frente, mas algo te puxar de volta? Pode ser uma maldição familiar, um ciclo de fracasso ou um sentimento de indignidade que não te deixa ser feliz. O Salmo 18 é a espada contra esses inimigos invisíveis, onde cada palavra é um ato de justiça divina. Ele quebra aquilo que o tempo não curou e liberta onde a dor se alojou. Essa oração poderosa para momentos difíceis não é apenas para quem sofre. É para quem está decidido a vencer. É para quem olha para sua história e diz: isso não vai continuar. E Deus não apenas te tira do laço, Ele pisa sobre ele. Ele quebra o arco do opressor, lança luz onde havia sombra e te coloca em lugar espaçoso. Essa é a promessa do Salmo 18. E maldição nenhuma resiste à voz do Senhor que troveja sobre as águas. Ore esse salmo com ousadia. Chame por ele como quem precisa de socorro, e ele virá montado sobre as nuvens. Essa é a imagem que o Salmo nos dá. Um Deus que se move com pressa para salvar. Quando você declara essa palavra, você está dizendo ao mundo espiritual que não aceita mais viver acorrentado, que a sua alma nasceu para ser livre. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Feche os olhos agora e respire fundo. Imagine as correntes se rompendo. Sinta o chão da sua alma sendo libertado. Deus está agindo onde ninguém mais toca. Há momentos em que tudo parece conspirar contra. Quando você tenta se reerguer, algo parece empurrar de volta. Quando começa a sonhar, surge um vento de dúvida, de culpa, de medo, e a alma vai se encolhendo aos poucos, como se não tivesse mais forças para esperar. Mas o Salmo 18 revela uma verdade que renova. Deus se levanta para lutar por você. Não é você quem enfrenta o mal sozinho. É o céu que entra na batalha quando você dobra os joelhos.
Do alto, estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. É assim que a palavra descreve a intervenção divina. Não importa o quão fundo você esteja, nem quantos se levantaram contra a sua paz. O Senhor te vê. Ele conhece o invisível. Ele age no oculto. E mesmo quando a maldição vem disfarçada de rotina, Ele envia luz que revela, rompe e restaura. Onde o mundo vê fraqueza, Deus vê campo de milagre. Quando esse salmo é declarado com fé, uma limpeza espiritual acontece. Correntes caem, vínculos antigos são quebrados. O nome de Deus é exaltado em meio ao caos. E o coração, mesmo ferido, começa a pulsar com esperança. Essa é a essência da oração poderosa para momentos difíceis. Não é apenas um pedido, é um ato de guerra. É você dizendo às trevas que não aceita mais viver como quem está preso. O Salmo 18 também nos lembra que Deus não nos livra apenas por misericórdia, mas também porque nos ama, porque se agradou de nós, porque conhece nossa verdade, mesmo quando o mundo distorce. E esse amor é mais forte do que qualquer palavra lançada, qualquer inveja, qualquer passado. Esse amor cura, protege, transforma e reconstrói. Ele nos devolve a identidade que o sofrimento tentou apagar. Quando você ora com o coração, o Espírito começa a trabalhar em camadas que você nem sabia que existiam. Talvez hoje você esteja cansado, mas Deus não está. Ele ainda está escrevendo seu livramento, e tudo aquilo que tentava te puxar para trás será vencido. Porque quem age por você não é qualquer um, é o Deus que faz tremer a terra com sua voz. Sinta agora o silêncio da alma sendo preenchido por uma certeza. Você está sendo guardado. Mesmo sem ver, algo se move. Mesmo sem entender, algo é curado. Mesmo em silêncio, o céu está respondendo. Deus não apenas te levanta, Ele muda o sentido da tua dor. Chegamos ao terceiro salmo, e agora o Espírito nos convida a entrar num lugar de consolo e restauração. Depois da guerra, depois das lágrimas, vem o tempo de cura. O Salmo 30 é a canção de quem já sofreu, mas sobreviveu. De quem já foi tocado pela tristeza mais profunda, mas encontrou em Deus uma nova razão para continuar. Esse salmo é bálsamo. É o descanso do coração após o vendaval. É o milagre de sentir alegria, nascendo onde antes havia apenas desolação. Tu converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. É esse o versículo que se derrama sobre a alma aflita, porque Deus não apenas silencia a dor, Ele transforma a sua essência. Onde havia luto, Ele semeia consolo. Onde havia solidão, Ele planta presença. Onde parecia haver fim, Ele revela recomeço. Esse salmo não quebra apenas maldições, ele transforma a própria história. Talvez você tenha acreditado que nunca mais se sentiria em paz, que as perdas te definiriam para sempre, que o que foi quebrado jamais poderia ser restaurado. Mas Deus é especialista em fazer nova todas as coisas. E essa palavra de Deus para hoje te convida a confiar no que ainda não se vê, porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa manhã pode começar agora, dentro de você. O Salmo 30 é como um sopro sobre as cinzas, uma oração de gratidão antes mesmo do milagre acontecer, e isso muda tudo. Porque quando o coração começa a agradecer por aquilo que ainda vai viver, o céu se antecipa com bênçãos. Há uma cura que começa quando você permite que Deus transforme a forma como você vê a sua própria dor. O que parecia castigo se torna ensino. O que parecia abandono revela cuidado. Essa oração poderosa para momentos difíceis também é um portal de renascimento. Porque a alma precisa renascer muitas vezes até se tornar inteira. E cada palavra desse salmo é um passo nesse caminho. Caminho de volta para si, caminho de volta para Deus, caminho de volta para uma vida livre, limpa, restaurada,
Agora respire fundo e permita que essas palavras toquem o que ainda está sensível em você. Não é o fim. É apenas o ponto em que Deus começa a te levantar do chão com ternura e propósito. Você já percebeu como, às vezes, o milagre acontece em silêncio? Não com fogos, nem sinais, mas com pequenas viradas de alma. Uma manhã em que você acorda mais leve, uma lembrança que deixa de doer, um abraço que cura sem dizer nada. O Salmo 30 é esse milagre silencioso que vai se derramando aos poucos. E é nesse silêncio cheio de Deus que as maldições perdem força e a alegria começa a se erguer como flor depois da tempestade. Muitas vezes esperamos mudanças fora, mas Deus começa dentro. Ele troca o peso por alívio, o desespero por esperança, a culpa por liberdade. E pouco a pouco a alma que antes vivia em lamento começa a cantar. Para que o meu coração cante louvores e não se cale. É isso que o Salmo declara. Deus quer devolver à sua vida o canto que a dor silenciou, a música que o medo calou, a fé que os traumas tentaram apagar. Talvez você tenha vivido sob palavras duras, sentenças injustas, maldições proferidas até dentro da própria casa. Mas nenhuma palavra maldita resiste à voz de Deus, chamando você de filho. Nada que foi dito sobre você tem mais poder do que o que Deus está dizendo agora. Eu te restituo, eu te levanto, eu te dou nova identidade. Essa é a presença de Deus no sofrimento. Não apenas consolar, mas reescrever. A oração de proteção espiritual que nasce do Salmo 30 é como uma casa que se reconstrói sobre ruínas. Tijolo por tijolo, lágrima por lágrima. Mas agora, com fundações firmadas na graça, não há mais o que temer. Porque onde Deus habita, a maldição não entra. Onde Ele reina, a dor não governa. Onde sua luz brilha, a sombra se retira. Esse salmo também nos ensina a não temer a instabilidade da vida. Tu, Senhor, por teu favor fizeste forte a minha montanha. Até o que parecia firme pode ruir sem ele, mas com ele, até o que foi abalado volta a florescer. Por isso não se culpe por ter vacilado, não se envergonhe por ter caído. Deus não te condena, Ele te acolhe. Ele te ergue com a mesma mão que desenhou as estrelas. Permita-se hoje aceitar essa nova estação, a estação do consolo, da restituição, do recomeço. Tudo o que foi tirado será devolvido com propósito. Tudo o que foi ferido será tocado com cura. Tudo o que parecia esquecido está sendo lembrado agora pelo coração de Deus. Há um momento em que o céu parece calado. Nenhuma resposta vem, nenhum sinal se move. A alma clama e o retorno parece ser apenas o eco da própria dor. Mas é exatamente aí que muitos milagres começam. No silêncio de Deus. Porque o silêncio não é ausência, é preparação. E quando você se ancora na palavra, mesmo em silêncio, você está semeando fé onde a maldição tentou plantar desespero. Os salmos que lemos até aqui revelam isso com clareza. A presença de Deus no sofrimento é sutil, mas profunda. É como o sol que aquece mesmo por trás das nuvens. Você não vê, mas sente. Você não entende, mas confia. E esse é o verdadeiro descanso do coração. Saber que mesmo quando tudo parece parado, Deus continua escrevendo o invisível. Há promessas que não se rompem. Há orações que Deus guarda para responder no tempo certo. E talvez você esteja vivendo esse tempo agora, entre a dor e o milagre. Mas não desista, porque há um mover acontecendo nas raízes, onde seus olhos não alcançam. É lá que Deus está trabalhando, quebrando maldições que atravessaram gerações, curando feridas que nasceram na infância, reconstruindo sua história a partir do Espírito. O que parece demora é cuidado, o que parece ausência é presença protegendo. O que parece fim é início do propósito. Esse é o tipo de fé que nasce quando a alma se entrega por inteiro, mesmo sem respostas.
Uma fé que sustenta, transforma e prepara o terreno para algo maior do que você espera. É por isso que tantos milagres começam em silêncio. Ao orar com sinceridade, você permite que o Espírito Santo acesse lugares onde a palavra humana nunca tocou. E ali, naquele espaço sagrado entre o clamor e a resposta, uma paz começa a brotar. Não como quem entende, mas como quem confia. E essa confiança desarma o medo, dissolve a maldição, atrai o milagre. Agora, respire fundo e permaneça nesse lugar, mesmo sem pressa, mesmo sem explicação, porque onde há entrega, há visitação. E Deus visita hoje o seu coração cansado com promessa, consolo e vida. Há feridas que ninguém vê, machucados profundos que não deixam marcas na pele, mas sangram por dentro. Situações que foram empurradas para debaixo do coração, silenciadas com o tempo, mas nunca de fato curadas. E é exatamente aí, no lugar onde tudo parece sem solução, que Deus age com mais ternura. Ele não precisa que você entenda tudo, apenas que permita. Porque quando a presença dele entra, o que estava preso começa a ser solto. Os salmos que oramos até aqui não são apenas textos antigos, são portais, são passagens entre a dor e a restauração, entre a maldição e a bênção. Quando você os declara com fé, o mundo espiritual se movimenta. Aquilo que era sombra começa a se dissipar. Aquilo que era repetição de dor se transforma em caminho novo, porque Deus não repete padrões, Ele renova destinos. Muitas maldições atuam como heranças invisíveis. São repetições de abandono, de escassez, de enfermidades, de relações quebradas. Mas quando a palavra de Deus entra em uma vida, ela também entra na linhagem. O sangue de Jesus reescreve histórias inteiras. Ele cura além da sua dor. Cura aquilo que te gerou, te formou, te conduziu. Há libertações acontecendo agora, em nome de Jesus. Há ciclos sendo interrompidos. Há almas sendo reconectadas ao plano original de Deus. E tudo isso começa dentro de você. Não espere que o exterior mude antes de você se abrir para esse toque. Esse é o momento de se permitir ser cuidado, não apenas curado. De permitir que Deus tire de você o peso que você carregava calado. Ele conhece cada lágrima engolida, cada oração sussurrada no travesseiro, e é nesse detalhe íntimo que o milagre se revela. Essa é uma oração de proteção espiritual que também traz cura emocional, porque você precisa estar inteiro para viver o novo que Deus tem para a sua vida. As promessas não cabem em corações fragmentados. E é por isso que Ele está te restaurando agora, peça por peça, parte por parte. Não tenha medo de sentir, não tenha pressa de entender, apenas fique. A paz que começa a chegar não depende das circunstâncias, é fruto da presença. E onde a presença de Deus está, o mal não permanece. Essa é a verdade mais profunda que o Espírito quer soprar sobre sua alma agora. Nem todo milagre se parece com aquilo que pedimos. Às vezes, o milagre é continuar de pé quando tudo desabou. É manter a fé mesmo em meio às perdas. É ainda conseguir orar, mesmo depois de tantas orações aparentemente não respondidas. E esse é um dos maiores sinais de que Deus está contigo. Você não desistiu. A sua permanência é uma evidência do milagre invisível que Deus está construindo dentro de você. Ao longo deste caminho pelos Salmos, você não apenas clamou, você permitiu que o Espírito de Deus tocasse as raízes mais profundas da sua história. Talvez agora você não sinta tudo, não compreenda tudo, mas a cura já começou. Porque quando a alma se entrega, o céu se aproxima. E quando o céu se aproxima, as maldições se afastam. A oração poderosa para momentos difíceis é aquela que nasce da verdade. E a sua verdade é o lugar onde Deus mais deseja habitar. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima foi colhida, cada silêncio ouvido, cada dor ressignificada.
O Senhor não desperdiça nenhuma parte da nossa jornada, nem mesmo os desertos. Pelo contrário, Ele usa o que foi dor para gerar consolo, usa o que foi queda para gerar humildade, usa o que parecia maldição para revelar uma bênção que ainda não havia sido compreendida. Os salmos são espelhos do coração humano, mas também são mapas da presença divina. Eles nos lembram que mesmo nas noites mais escuras há promessas. Mesmo nos vales mais profundos há direção. Mesmo nos silêncios mais longos há resposta. E mesmo nas maiores dores há milagre. Talvez não o milagre que pedimos, mas aquele que realmente precisamos. Você foi sustentado até aqui. Não por acaso, mas por propósito. O Deus que te trouxe até este momento não falhará com você no próximo passo. Ele não começa o que não vai completar. Ele não chama quem não deseja transformar. Ele não toca onde não pretende curar. E Ele está tocando agora. Por isso, mesmo sem ver tudo resolvido, acolha a certeza de que algo foi quebrado, algo foi liberado, algo foi restaurado. Talvez em breve você entenda, mas hoje, apenas permaneça nesse lugar de fé. A resposta já começou a acontecer dentro de você. Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu me prostro diante de Ti com o coração nu, sem máscaras, sem forças, mas com fé. A fé que não vem do que vejo, mas do que já senti na Tua presença. A fé de quem crê que mesmo o que foi lançado contra mim já está sendo desfeito pelo Teu poder. Quebra agora, Senhor, toda maldição que paira sobre esta vida. Toda palavra maldita, toda seta invisível, todo ciclo de dor, que seja agora desfeito pelo sangue do Teu Filho. Jesus, toca onde ninguém mais toca, vai onde ninguém mais viu. Visita as lembranças esquecidas, os traumas escondidos, as dores silenciosas. Cura, Senhor, a raiz da angústia. Traz sanação emocional para esta alma cansada. Que o coração que ouve esta oração seja visitado agora por um descanso que só o céu pode dar. Pai de misericórdia, levanta esta pessoa do chão. Que ela não apenas sobreviva, mas floresça. Que não apenas lute, mas vença. Que os dias escuros deem lugar à claridade da Tua vontade. Livra de todo o mal que opera no oculto. Corta laços invisíveis, fecha portas que o inimigo tentou abrir e abre, com Tua mão, caminhos de milagre onde antes só havia medo. Espírito Santo, sela esta vida com a Tua presença, que ela sinta agora a paz que não depende de nada externo. A paz que vem da certeza de que está sendo protegida, amada, restaurada. Que esta oração de proteção espiritual ecoe durante a noite, traga sono tranquilo e seja abrigo para dias futuros. Senhor, consagramos cada palavra declarada aqui como semente de libertação. Que tudo o que foi orado gere frutos de vida, de restauração familiar, de cura interior. E que cada pessoa que escutou até o fim saiba, o milagre já começou. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em Ti. Mesmo sem palavras, minha alma sabe que Tu estás aqui. Se esta oração falou profundamente com você, inscreva-se agora para continuar caminhando conosco. O caminho do sagrado é teu refúgio diário de fé.